Olá pessoal, tudo bem? Bom, como vocês sabem, diante desse contexto mundial, as nossas aulas presenciais foram adiadas e diante disso resolvi fazer um vídeo, postar esse videozinho do conteúdo que seria da nossa próxima aula. Só recordando, na aula passada nós vimos a respeito da embriologia do sistema nervoso, nós trabalhamos alguns órgãos, a importância desse desenvolvimento, algumas anormalidades e quando mostrei algumas imagens, percebi que vocês tinham dificuldades em relação a cortes, em relação a eixos de secção de peças anatômicas. Por isso, resolvi montar essa próxima aula e vou fazer os comentários aqui para vocês, certo? Bom, então, como vocês sabem, a nossa disciplina é Anatomia e Fisiologia Humana. Então, a anatomia, ela traz o quê? O estudo dos órgãos, quais são os órgãos que compõem o nosso corpo, como eles se relacionam para formar os sistemas. E também nós temos a fisiologia que vai estudar o que? O funcionamento desses órgãos. Por isso que a nossa disciplina tem como tema a neuroanatomofisiologia, o estudo da anatomia e fisiologia do sistema nervoso e como que o sistema nervoso vai influenciar no nosso corpo, nas nossas ações e no nosso comportamento, certo? Então, ou seja, é anatomia e fisiologia em que nós vamos dar ênfase ao sistema nervoso. Até o início da Era Moderna, onde surgiram as primeiras escolas de medicina, principalmente na Europa, onde muitos desses estudantes acabavam dissecando corpos de indigentes, pois a anatomia ela sempre foi uma disciplina do currículo, então para ser médico você tinha que conhecer o corpo humano. E aí desenvolveu aí um interesse entre muitos artistas da época, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, onde eles começaram a ver o corpo como uma arte. Então a anatomia virou tema de pintura, de arte, enfim, de diversas manifestações artísticas. Entre elas, nós temos aqui o desenho do homem vitruviano, que foi desenvolvido na época, onde nós temos os primeiros relatos das proporções do corpo humano. Então, foi a primeira vez que eles conseguiram fazer um corpo de forma tridimensional. Aí, em 1543, Andrés Vesalius, um pintor, um artista também, muito dedicado a essa questão de traduzir o corpo em detalhes por meio da pintura, fez várias obras e entre eles, várias obras onde trazia detalhes do corpo humano. E com isso, ele se tornou o fundador da anatomia moderna. Já no final de 1600, mais artistas começaram a se dedicar de forma mais precisa às peças anatômicas do corpo humano e começaram a colecionar e expor esses órgãos em obras. Então, ou seja, hoje nós temos vários livros históricos aí que trazem em detalhes partes do corpo e a precisão, da musculatura, das feições, e isso contribuiu muito para que na década de 1800 se desenhasse então várias formas mais precisas, ou seja, a partir dessa época começou a se fazer partes, dos órgãos ou dos sistemas de forma separada, então ampliou muito a forma como as pessoas começaram a decifrar a formação do corpo humano. E isso serviu de base para chegarmos aonde estamos hoje, ou seja, hoje nós podemos verificar o corpo, os órgãos, através do uso da tecnologia, por meio da radiografia,
ressonância, tomografias, onde ajudam a entender melhor tudo aquilo que está alterado no organismo de uma pessoa, certo? Bom, então, diante disso tudo, se desenvolveu o quê? Alguns conceitos em anatomia para facilitar o seu estudo. Entre eles, nós temos a posição anatômica, onde, mostrando aqui na imagem, seria um corpo ou uma pessoa, o olhar para o horizonte, cabeça reta, os braços, os membros superiores estendidos, com as mãos espalmadas para a região anterior, membros inferiores também retos e com os pés bem posicionados. Isso tudo é importante porque ajuda a verificar o corpo, se caso há alguma lesão nesse sentido, e ajuda a estudar a questão dos planos e dos eixos. Então, hoje nós temos as formas de secção e, dependendo das formas de secção, nós seguimos alguns planos e eixos. Entre os planos que nós temos, existe o frontal ou coronal, sagital e o transversal ou horizontal. O plano sagital, ele existe para que possa dividir o corpo na região mediana, ou seja, ao meio, tendo aí duas metades, que nós chamamos de direita e esquerda. Já o plano frontal é como se você fizesse um corte de orelha a orelha, onde você vai ter partes aí do corpo ou do órgão em duas regiões, que nós chamamos de região anterior e posterior. E por último, o plano transversal, também chamado de horizontal, onde você também pode dividir o corpo ou órgão em várias partes, onde sempre você vai ter uma região anterior e outra posterior, superior e inferior. Aqui mostra certinho o eixo, e os planos transversal, sagital e frontal. E em relação aos eixos, eles são como se fossem linhas imaginárias, onde eles ajudam a dar as coordenadas para o nosso corpo, a localização de determinados órgãos. É como se fosse um GPS de latitude e longitude, onde facilita a localização de determinados órgãos. E esses eixos que nós temos no corpo, eles são conhecidos como lateral, ou seja, ele é perpendicular ao plano sagital. Existe o eixo antero-posterior, que este aqui, ele também é perpendicular ao plano frontal, então o importante dele é o que ele dá uma certa ideia de profundidade, ele une o ventre ao dorso. E por último, o eixo longitudinal, onde ele também é perpendicular ao plano transversal. Ou seja, todos esses eixos e planos, como vocês estão vendo aqui, eles são importantes para facilitar a localização de órgãos ou determinados cortes de dissecção, para que você possa ver determinadas estruturas, se há alteração ou não, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, e as possíveis dúvidas a gente esclarece quando nós retornarmos. Muito obrigada!